Olá, meus irmãos, graça e paz. Cláudio Souza, canal Discipulando com a Bíblia. Hoje trazendo o nosso resumo da nossa segunda lição da nossa revista de Escola Bíblica Dominical de Adulto desse primeiro trimestre de 2023. Nossa segunda lição tem como título O Avivamento no Antigo Testamento. No vídeo anterior, você confere aqui na descrição o link, a nossa primeira lição, o resumo da nossa primeira lição dessa revista, desse primeiro trimestre de 2023. O título da nossa lição foi O Avivamento Espiritual, falando das etapas dos processos da caminhada no processo de santificação. Somos justificados quando aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, passamos a ser justificados de imediato, mas o processo de santificação é contínuo, é constante, né? E o avivamento, ele precisa fazer parte da vida do cristão. O cristão precisa ter uma vida espiritual ativa, progressiva e dar fruto para o reino de Deus. Nós fomos comissionados pelo Senhor Jesus Cristo a fazer discípulo. E é importante viver uma vida espiritual ativa, crescente, progressiva. Essa nossa segunda lição vai falar sobre o avivamento no Antigo Testamento, trazendo alguns exemplos de homens, mulheres de Deus que fizeram a diferença, que Deus usou extraordinariamente para a glória do seu nome ao longo da história do povo israelita. A nossa segunda lição, ela está datada para o dia 8 de janeiro, o título O Avivamento no Antigo Testamento. Vamos trazer uma reflexão a respeito dessas passagens, desses homens e mulheres que foram usados pelo Senhor ao longo da história e que nos deixa o exemplo. O avivamento precisa ser ativo, vida espiritual ativa, intimidade com Deus. É necessário que nós, como cristãos, como discípulos do Senhor Jesus Cristo, tenhamos uma vida cristã avivada, revestida, cheio do poder de Deus. O nosso textuário está registrado no livro de Êxodo, capítulo 34, versículo 10, parte A. Então disse: Eis que eu faço um concerto, farei diante de todo o teu povo maravilhas que nunca foram feitas em toda a terra, nem entre gente alguma. Verdade prática. A Bíblia revela que Deus responde ao seu povo com muitos avivamentos, como resposta às orações e súplicas. O que é necessário para que haja um avivamento? Nós pegamos na lição passada o exemplo ali do versículo de 2 Crônicas, capítulo 7, versículo 14, quando Salomão dedicou o templo ali ao Senhor, e Deus respondendo falou que se o seu povo, que se chama pelo seu nome, ou seja, povo de Israel, Israel de Deus, igreja do Senhor, noiva do Senhor, noiva de Cristo, se humilhar, orar, se converter dos seus maus caminhos, Deus ouvirá do céu, perdoará os nossos pecados, sarará a nossa terra. Bênçãos virão. Então é necessário a humilhação, a oração, reconhecer que precisa do perdão, que errou, e confessar e deixar. Etapas que é necessário vivermos para que o avivamento faça parte da nossa vida. O nosso texto bíblico em classe dessa nossa segunda lição está registrado em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 29 ao 33, que está escrito assim:
Então o rei convocou e ajuntou todos os anciãos de Judá e Jerusalém, e o rei subiu à casa do Senhor com todos os homens de Judá e os habitantes de Jerusalém, e os sacerdotes e os levitas e todo o povo, desde o maior até ao menor. E ele leu aos ouvidos deles todas as palavras do livro do concerto que se tinha achado na casa do Senhor. E pôs-se o rei em pé em seu lugar e fez concerto perante o Senhor para andar após o Senhor e para guardar os seus mandamentos e os seus testemunhos e os seus estatutos com todo o seu coração e com toda a sua alma, cumprindo as palavras do concerto que estão escritas naquele livro. E fez estar em pé todos quantos se acharam em Jerusalém e em Benjamim, e os habitantes de Jerusalém fizeram conforme o concerto de Deus, do Deus de seus pais. E Josias, o rei Josias, tirou todas as abominações de todas as terras que eram dos filhos de Israel. E a todos quantos se acharam em Israel, obrigou a que com tal culto servissem ao Senhor, seu Deus. Todos os seus dias não se desviaram de após o Senhor, Deus de seus pais. O nosso texto bíblico em classe está falando aqui do rei Josias, o último rei piedoso ali da história da nação de Judá, quando o livro da lei foi encontrado perdido dentro do templo. Imagina o absurdo, o livro da lei que Moisés havia escrito ali, foi achado perdido dentro do próprio templo. Olha como estava o desvio espiritual, a degradação espiritual da nação de Israel, O livro do Senhor foi achado dentro do templo, perdido dentro do templo. Havia muito tempo. Então vamos trazer esses exemplos que sirvam de exemplos para a Igreja de Cristo, para a Igreja brasileira, para você professor, para você aluno, para nós. A palavra de Deus jamais deve ser negligenciada. Queremos avivamento, ela vem a partir da palavra de Deus. Avivamento não é mero movimento, pula-pula. Nós vamos ver aqui ao longo desses exemplos aqui dessa lição que o avivamento partia a partir do conhecimento da palavra de Deus. Por quê? Porque a palavra de Deus é vida. Logo, avivamento vem da palavra de Deus. Avivamento ou manifestação de avivamento que a palavra de Deus não esteja centrada na palavra de Deus, centrado na palavra de Deus, foge disto. Isto não é avivamento, isto é movimento e logo irá passar. A palavra de Deus é o nosso manual de regra, de fé, de prática. Se não está condizendo com o que a palavra de Deus diz, foge disto, porque não vem de Deus. Os objetivos dessa nossa lição, que nós iremos pontuar, é analisar exemplos de avivamento no Antigo Testamento, constatar a importância da confissão dos pecados e retorno à palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e desenvolver os aspectos ou o aspecto corretivo da palavra de Deus e o perigo do formalismo no meio da igreja. Voltar aos princípios, voltar ao exemplo da igreja primitiva, uma igreja avivada. Como é que somos avivalistas? Como passamos a ter uma vida avivada espiritualmente? Primeiro, confissão de pecado. Confessar o pecado, deixar e voltar à Bíblia Sagrada. Voltar à palavra de Deus. Porque o avivamento
parte a partir do conhecimento e da prática do que a palavra de Deus ensina. O apóstolo Tiago vai dizer que não sejamos apenas ouvintes da palavra de Deus, mas praticantes, né? É importante conhecer a palavra de Deus. Ao longo da história do povo de Israel, nós pegamos ali a partir da saída do Egito, Deus sempre alertou o povo para que não abandonasse, não se desviasse, não negligenciasse os seus mandamentos, os seus estatutos, a sua lei. Deus sempre usou seus profetas, seus atalaias, seus servos para corrigir o povo, para mostrar que o povo deveria seguir este caminho, não aquele, não copiar as nações pagãs. Mas o que nós vemos ao longo da história do povo de Israel foi ao contrário. Primeiro rei Saul, segundo rei Davi, terceiro rei Salomão, e por causa das práticas idólatras, Salomão levou o reino a ser dividido. Reino do Norte seguiu um caminho que levou o povo, a partir do seu primeiro rei, Jeroboão, a seguir um caminho de idolatria, de desvio, de afastamento de Deus, apesar de Deus levantar seus profetas, sendo destruído pelos assírios lá em aproximadamente 721, 722 a.C. O Reino do Sul perdurou aí mais de um século após a destruição do Reino do Norte. Mas o destino também foi o cativeiro, a invasão e a destruição da cidade, do templo e a glória de Deus saindo por causa também do desvio moral, do desvio espiritual, da devassidão, da prostituição e levados ao cativeiro. Depois da morte depois da morte de Moisés deixou ali Josué como líder. O povo seguiu o que o líder determinava. Mas quando Moisés morreu, o povo começou a se afastar de Deus novamente. Deus levantava juízas para julgar o povo, para levar o povo a voltar-se para Deus. Mas ao longo da história de Israel, Deus sempre avisou. Deus sempre alertou o povo a voltar a praticar a palavra, a estudar a palavra, a meditar na palavra, na lei. Mas nós temos exemplos da Bíblia que quando o povo se desviava, automaticamente as consequências vêm. Por quê? Porque Deus nos deixa uma direção, mas quando nos desviamos, a culpa é de Deus? Jamais. Então precisamos voltar à palavra de Deus. Precisamos voltar a ter desejo de aprender, de meditar, de nos debruçarmos na palavra de Deus. O avivamento só vem a partir do conhecimento, da vivência da palavra de Deus. Não esqueçamos disto. Sem palavra, sem Bíblia, sem estudo, sem pregação da palavra de Deus genuína, não vai haver avivamento. Vai haver e haverá e há movimentos esporádicos que não duram porque não está centrado na palavra de Deus. Muitas vezes não passa de emocionalismo. E isto não é avivamento. O nosso primeiro tópico tem como título Panorama dos Avivamentos no Antigo Testamento. Pegando ali o avivamento a partir de Moisés.
quando José passou a governar o Egito, o povo de Canaã, a família de José, vieram para o Egito, mas chegou o tempo que José faleceu, e a Bíblia vai dizer que levantou um novo faraó que não conhecia, ou não se lembrava, ou enfim, dos feitos que José havia feito pelo Egito, pelas nações, como governador, botado ali por Deus, e o povo se tornou escravo. Deus chama Moisés nasce ali num período de perseguição, e aqui nos deixa uma lição que nada frustra os planos de Deus. Moisés ficou escondido, mas Deus, desde o nascimento de Moisés, estava preparando Moisés para liderar o seu povo. Deus chama Moisés depois de um tempo no deserto de Midian, e Moisés é preparado e Deus leva ele para libertar o povo. Nós vemos ao longo da história de Moisés, Deus chamando o povo a voltar-se para ele. E por causa das murmurações, das ingratidões, o povo pereceu no deserto. Deus, quando apareceu a Moisés ali no Monte Sinai, Deus queria falar com todo o povo. Crente que não tem Bíblia, que não tem intimidade com Deus, quando Deus começa a falar, quando Deus começa a manifestar-se, se assusta. Por quê? Porque Deus é um estranho para esta pessoa. Deus se torna um estranho para esta pessoa. Parece paradoxo, mas é o que acontecia. O povo desejava ter relacionamento com seu Deus, mas quando Deus começou a falar, o povo disse: não, Moisés, Deus não fala conosco, que Deus não fale conosco, mas que fale através de ti. Deus fala contigo e tu passa para nós. Então, quando não temos conhecimento, não conhecemos o nosso Deus, o nosso Pai, ele se torna um estranho para nós. Mas Deus quer ter intimidade conosco. O avivamento vem a partir da intimidade com Deus, do conhecimento do Senhor. Ao longo da história, nós conhecemos, o povo passou 40 anos no deserto e aquela geração pereceu, e uma nova geração, conduzida ali por Josué, entrou em Canaã. O tempo passou, veio o período dos juízes, o povo se desviando, Deus levanta Samuel. Antes ali de Samuel, Eli era o juiz, mas um juiz que não corrigia a sua família, os seus filhos. Deixava seus filhos fazerem o que bem quisessem, com os sacrifícios, com as ofertas, prostituindo-se e dando mau exemplo. Por causa desse desvio, aqueles que deveriam dar o exemplo faziam o contrário. O juízo de Deus veio através dos filisteus. A arca do Senhor foi levada, os filhos de Eli morreram, Eli morreu, e Deus levanta Samuel para trazer o povo de volta à adoração ao Senhor. Nós estamos falando de avivamento. E Samuel, ali o último dos juízes, o primeiro ali dos profetas, o profeta, levou aquela nação durante o seu ministério a voltar-se para Deus. Samuel julgava, era profeta, era sacerdote, homem de Deus, que conhecia a palavra, conhecia a Torá, conhecia a lei. E através do conhecimento da palavra do Senhor, se voltar para Deus, Deus voltará para ti. O povo voltou para Deus e isto é avivamento. Teve um período de paz. Por quê? Porque o povo voltou-se para Deus, porque tinha alguém que ensinava a palavra de Deus.
Avivamento sem palavra de Deus não existe. Coloquemos isto em nossa cabeça. Avivamento sem a prática, sem o exercício da palavra de Deus não existe avivamento. Depois da morte de Samuel, Saul começou a reinar e foi um desastre. Veio Davi, depois veio Salomão. Como falamos, o reino foi dividido. O reino do norte também, na sua maioria dos seus reis, foi um desastre. Um exemplo clássico ali é de Acabe e Jezabel. Terrível, do embate de Elias com os profetas, de Baal, de Azera, enfim. Mas no reino do sul, nós tivemos, a Bíblia nos mostra, reis que tentaram trazer, que trouxeram o povo para Deus. Isto é chamado de avivamento. Nós temos o exemplo ali do rei Ezequias, que trouxe o povo de volta a adorar a Deus. E como nós lemos aqui no nosso texto bíblico em classe, em 2 Crônicas, capítulo 34, versículo do 29 ao 33, falando do rei Josias. O rei Josias foi colocado para reinar ali ainda jovem, porque seus parentes haviam sido assassinados. Ele ficou escondido ali no templo. E quando começou a reinar, voltou-se para Deus. E como nós lemos aqui no nosso texto bíblico em classe, o livro da lei de Moisés estava perdido no templo, dentro do templo. O rei Josias foi fazendo ali a reforma no templo e Ilquias encontrou o livro perdido dentro do templo. O que foi que ele fez? Leu e levou para o rei leu e levou, consultou um profeta ou uma profetisa, Hulda, mulher de Deus, e disse tudo o que haveria de vir sobre a nação, sobre o povo, por causa da idolatria, por causa do afastamento, de tudo que o povo, que a nação que o povo de Israel vinham fazendo ao longo da história. O castigo viria. Josias, quando teve conhecimento de tudo aquilo, Zedequias se humilhou, o rei Josias se humilhou, voltou-se para Deus, instituiu a adoração, estabeleceu ali a Páscoa, que desde o tempo de Samuel não havia tido uma Páscoa como estava estabelecido na lei. O rei Josias voltou, colocou o povo para voltar-se para Deus, para adorar a Deus, para buscar a Deus. Ali houve um grande avivamento, porque todos voltaram-se para Deus. A partir da leitura do conhecimento do que a palavra de Deus dizia. Avivamento parte a partir da prática do que a palavra de Deus ensina. O rei Josias, ele realizou uma verdadeira reforma espiritual na nação de Israel. Ele derrubou altares, aqueles ídolos que o rei anterior, Amon, havia colocado, Manassés havia colocado, destruiu imagens de escultura e estendeu essas medidas sanadoras a outras cidades do reino. E ele mesmo ficou à frente dessas ações para levar o povo de volta ao Senhor. A situação espiritual era tão decadente que até o livro da lei estava perdido dentro do templo. Deus usou a reforma que o rei Josias fez para conduzir o povo a um avivamento, a um verdadeiro avivamento espiritual. Avivamento espiritual sem conhecer a palavra de Deus, sem estar pautada na palavra de Deus, novamente, não é avivamento. É movimento.
como voltamos, ou como voltaremos a ter um avivamento em nossa igreja, em nossa vida, em nosso ministério? Confessando pecados e retornando-se a Deus, a palavra de Deus. Esse é o nosso segundo tópico. Neemias era copeiro do rei Artaxerxes da Pérsia. Depois ali dos 70 anos do cativeiro na Babilônia, o povo já havia voltado. Uma leva de judeus havia voltado com Zorobabel, outra leva havia voltado ali com Esdras. O templo de Jerusalém já havia sido construído, apesar de um tempo ali que ficou parado por causa dos inimigos, dos empecilhos ali dos inimigos. Mas os muros da cidade ainda estavam derrubados. A cidade ainda se encontrava nesta situação, levada ao escárnio. Quando Neemias, que era copeiro do rei, teve conhecimento do que se passava em Jerusalém, Neemias se humilhou, se entristeceu e foi orar a Deus. Passou um período ali de aproximadamente 4 meses orando, procurando entender, buscando direção ao Senhor, se humilhando, confessando os seus pecados, apesar de ele ter nascido no cativeiro, mas o pecado dos seus pais, o pecado da nação, de uma forma geral. Neemias se colocou como intercessor. Como intercessor. Ele diz: e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecaram contra ti. Também eu e a casa do meu pai pecamos. Neemias, capítulo 1, versículo 6. Na condição de um intercessor, ele se inclinou ou se incluiu entre os pecadores, mencionando a casa do seu próprio pai. E Neemias falou mais: de todo nós nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Neemias 1:7. A confissão dos pecados é a condição indispensável para viver um verdadeiro avivamento espiritual. Confessar e deixar. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, reconhecer, orar, se arrepender e deixar. Humilhação, oração, arrependimento e deixar. Aí Deus disse: eu ouvirei, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não pode haver avivamento sem arrependimento, sem confissão de pecado, sem oração, sem quebrantamento, sem voltar-se a Deus e para Deus. Neemias confessou o pecado dos seus pais, o pecado da sua nação, e se colocou na brecha como intercessor. Colocou na brecha como intercessor por um avivamento, que Deus entrasse, que Deus agisse em favor da nação de Israel. O avivamento pelo ensino. No tempo de Neemias, o ensino da palavra de Deus foi a marca que precedeu o avivamento. Ensino da palavra de Deus. Neemias mandou que fosse lida a palavra de modo didático, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus requeria de suas vidas naquele momento crucial para a história judaica após anos de cativeiro em terra estrangeira. Além da leitura, explicavam-se o significado de
cada expressão e o povo entendeu. Como resultado, sobreveio um poderoso avivamento sobre o povo. Houve quebrantamento verdadeiro, alegria e festa. Avivamento é conhecendo e praticando a palavra de Deus. Você que não gosta de escola dominical, você que não gosta de estudar a palavra de Deus, como você vai ter uma vida, como eu e você teremos uma vida avivada? Neemias instruiu para que o livro da lei fosse lido explicadamente, didaticamente, pausadamente, para que o povo entendesse o que Deus queria deles. Avivamento sem Bíblia, meu irmão, não existe. Confissão de pecado, oração, arrependimento e deixar e voltar-se para Deus. Nosso terceiro tópico para a gente finalizar. O avivamento é e a palavra de Deus. O avivamento e a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela corrige. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, para nos corrigir, para nos instruir em justiça. Toda a escritura é divinamente inspirada e proveitosa para nos ensinar, nos repreender, nos corrigir. Então, a palavra de Deus corrige no Novo Testamento, é um padrão de culto a Deus de decência e ordem. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. O que marca essa orientação de Paulo não é o exibicionismo espiritual ou mero emocionalismo, mas as expressões irreverentes no culto. A orientação para que o culto avivado de acordo com a palavra de Deus. De acordo com a palavra de Deus. Tem que ser de acordo com a palavra de Deus. Infelizmente, nós vemos nos dias atuais muitas igrejas pentecostais, neopentecostais, em que os cultos é 80% de louvor, de movimento, e quando vai dar para o palestrante ou para o pregador, dá 20%. Para falar da palavra de Deus. Como é que vai haver avivamento se a palavra de Deus é regada a segundo plano? Não pode haver avivamento. Aí há apenas movimento, emocionalismo, sensacionalismo. Deus não está nesse negócio. Não pode haver um avivamento assim. Nós temos o exemplo, nós estamos pegando exemplos aqui da palavra de Deus. O avivamento vem a partir da leitura do conhecimento da palavra de Deus. A partir da palavra de Deus. Então, é necessário voltarmos à palavra do Senhor, né? Então, a orientação para um culto avivado de acordo com a palavra de Deus, é o que o apóstolo Paulo está dizendo. Que farei, pois, irmãos? Quando vos ajuntais, cada um de vós tenha salmo, sim, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Tem alguém falando em línguas? Haja alguém que interprete. Ordem e decência. É assim. Faça-se tudo para edificação. Está lá 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Né? Então, Deus pode enviar um avivamento genuíno como resposta ao quebrantamento espiritual e às orações do seu povo. Para haver avivamento, é necessário que
voltemos para Deus. O que levou este povo de Israel nesses momentos de avivamento era que o povo estava vivendo um desvio moral, uma degradação espiritual e moral. Então, quando alguém se colocava na brecha, Deus levantava essa pessoa para trazer o ensino da palavra ao povo. Assim foi com o rei Ezequias, com o rei Josias, o povo com Neemias, Esdras, lendo ali o livro da lei, a palavra, e a partir do conhecimento da palavra, quando o povo passou a compreender o que a palavra de Deus dizia, o que Deus queria dizer, aí o avivamento vinha. Mas não pode haver avivamento sem conhecer, sem praticar a palavra de Deus. E outra situação que é preciso ter cuidado também, com o formalismo. Com o formalismo queremos dizer a respeito do que é formal, metódico, rigoroso. Não pode extrapolar, né? Não pode extrapolar. É o extremo oposto do mero emocionalismo e exibicionismo espiritual. É verdade que não é errado observar regras, nem preceitos, nem métodos. Cada igreja tem sua doutrina, tem seus costumes. No entanto, o formalismo assume uma característica negativa quando o cuidado e o zelo pelo que é formal sobrepõe a necessidade espiritual da regra. Não esqueçamos dos fariseus. Precisamos ter cuidado, né? Precisamos ter cuidado. Quando Deus envia um avivamento espiritual, o Santo Espírito tem liberdade na igreja, os corações estão sensíveis à voz de Deus e os dons espirituais atuam de maneira abundante. A atmosfera espiritual muda o ambiente. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus. Não tem como tirar a palavra de Deus. Tudo é feito de acordo com a palavra de Deus, para a edificação dos santos. Como diz novamente o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26. Tudo com ordem e decência. Não pode faltar doutrina, não pode faltar a palavra de Deus, né? Se a igreja não viver de avivamento em avivamento, se não voltar às origens, a igreja primitiva é nosso exemplo, a igreja primitiva é o nosso exemplo, se não reviver a realidade do Pentecoste, acabará por ser absorvida por um culto frio e estereotipado. Infelizmente, ao longo da história, não foram poucas as igrejas que desapareceram e continuam desaparecendo no decurso da história. Por quê? Existiam, mas não tinham vida espiritual. Existiam, mas não tinham vida espiritual. Desaparece, morre. Porque vida vem a partir da palavra de Deus. Jamais devemos deixar a palavra de Deus a mercê, a segundo plano. Lembro de uma ilustração que eu vi uma certa feita de que a Bíblia estava na estante, aquele livro lá parado, empoeirado, e a menininha na sua inocência foi até a mãe e disse: mamãe, que livro é este que está empoeirado? Sempre empoeirado, sempre nesse canto, a senhora nunca pega. E a mãe disse: a Bíblia, minha filha, é o livro de Deus. Aí a menina, na sua inocência, disse: mamãe, por que a senhora não devolve a Deus? Por que a senhora nunca lê? É um livro, a Bíblia, na estante, no canto, é apenas mais um livro, se não colocarmos em prática. Se não usamos, não vai fazer efeito na nossa vida, porque não praticamos. A Bíblia é o único livro ao qual nós lemos na presença do seu autor, o Santo Espírito de Deus, que inspirou aqueles 40 homens a escrevê-lo. Então,
é vida. A Bíblia é vida. Avivamento sem Bíblia não existe. Né? Então, os avivamentos no Antigo Testamento sempre vieram como resposta ao quebrantamento espiritual, às orações do povo de Deus. E isso se dava sempre diante de uma situação em que o povo estava afastado de Deus, de desvio moral. Deus levantava alguém, desvio moral, desvio espiritual, Deus levantava alguém para levar o povo, liderar o povo ao arrependimento. Por misericórdia e bondade, Deus promoverá a restauração espiritual na vida daqueles que se deixam ser conduzidos pelo seu Santo Espírito, que não deixa de estudar, de meditar, de aprender, de ter desejo de ter uma vida espiritual ativa e vivificante. Avivamento sem a palavra de Deus não existe, irmãos. Sem conhecer a palavra de Deus, sem praticar a palavra de Deus, não é avivamento. É apenas movimento, é emocionalismo. Movimentos vazios, esporádicos que acende aqui e apaga ali. Avivamento, não. Ele é constante, ele é progressivo. Ele leva o povo ao coração de Deus. Tá bom? Essa é a nossa reflexão dessa nossa segunda lição. Avivamento no Antigo Testamento. Deus abençoe.